Muito boa noite. Entramos no ar com mais um programa Centros aqui na TV Univates. O tema de hoje, medicina e espiritualidade, logo após a abertura do programa. Boa noite, bem-vindos. Começamos mais um programa Centros. Então, o nosso tema de hoje é medicina e espiritualidade. Conosco para desenvolver este conteúdo, o cardiologista, Dr. Roberto Sporcati, também cardiologista, Dr. Mário Borba, Dr. Luiz Keu, que é coordenador do curso de medicina aqui da Univates, sua área é pediatria, né? E a Juliana Skosteg, que é estudante do nosso curso de medicina. Obrigado pela presença de todos. Vou começar conversando um pouquinho com o professor Luiz Keu sobre o curso de medicina. Não é de toda uma novidade, recentemente estivemos aqui já falando em outras ocasiões sobre outros eventos do curso de medicina, mas é sempre bom a gente retomar. Em que semestre está? Como é que está o perfil do curso? Como é que está essa sequência das jornadas? Não é a primeira que acontece? Como é que se encaixa isso dentro do projeto pedagógico do curso de medicina? Boa noite, Sandro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós estamos muito contentes com o andamento do curso de medicina. Ele já está no 4º semestre, temos já regularmente inscritos 100 alunos, né? E recentemente todos eles participaram de um teste que é nacional para todas as escolas médicas, e nesse teste os nossos alunos se saíram muito bem. Além da participação completa, 100%, todos eles tiveram notas excelentes, equiparando-se aos melhores cursos nacionais. Então isso nos deixa muito alegres, é um curso novo, moderno, e por isso que nós estamos com jornadas com o sentido de alavancagem do conhecimento científico para que eles tenham um bom desempenho, que é o que, em última análise, um país precisa. Precisamos de mais médicos e de profissionais qualificados. Então, todas essas jornadas que são promovidas dentro do andamento do curso visam especificamente esse objetivo. E mais uma, essa que hoje aqui nós estaremos discutindo, preenche perfeitamente esses espaços. Perfeito. Vou lhe fazer uma pergunta agora no sentido assim mais pedagógico, porque é uma novidade. Eu acho que o curso de odonto segue um padrão semelhante. Como é que está sendo o desenvolvimento desse curso, que é por módulos, né? Não exatamente por disciplinas, como o padrão da maior parte dos cursos, ou quase da totalidade dos cursos da Univates? Isso é uma discussão nova que no mundo hoje está acontecendo. Agregar-se por áreas de afinidades às diversas áreas da medicina. Certo. Por exemplo, temos aqui cardiologistas e nós procuramos então juntá-los com assuntos que são paralelos. Por exemplo, pneumologia e hematologia. Ligações que existem em cada uma das áreas. Então, no desenho do curso, a gente procurou contemplar de tal forma que o processo de aprendizado do aluno ganhe com essas inserções. Ou seja, todos passam a entender por que cada assunto é debatido e discutido, e não em segmentos separados, como é o caso da disciplina. O módulo traz essa vantagem. Certo. Então, isso nós estamos de diferente no nosso curso, apresentando aos nossos alunos. Perfeito. Juliana, por favor, faça de conta que o coordenador do curso não está aqui e me dê a tua opinião. Como é que tem sido essa experiência, como é que tem sido o andamento do desenvolvimento enquanto aluna do curso? Quando tu chegas em Lajeado, eu conhecia a cidade, mas há muito tempo eu não vinha e não Vens de onde? De Porto Alegre. Porto Alegre, Isso. Ok, não é tão longe. Não, é pertinho. Mas primeiro a gente se admira com o campus, com a estrutura toda que é oferecida para os alunos, que é excelente. A biblioteca é excelente, as salas de aula são excelentes, toda a questão tecnológica que a gente precisa, né? Enfim, porque a medicina é um curso bastante tecnológico, precisa de bastante equipamentos. Nós temos isso de ponta agora. Então, tudo isso nos encanta enquanto alunos, né? Não só pela beleza do campus, e também pelo fato de termos ótimos professores, de termos... essa questão modular que o professor que eu falo é muito importante, porque a gente consegue ter uma visão mais ampla das coisas. Não somente uma disciplina separada da outra. A gente, desde o início, a gente já consegue juntar muitos conceitos que antes eram ensinados de forma separada. E que hoje a gente tem essa visão mais ampla desde o início do curso, né? Isso é bem absorvido pelos alunos? Sim. A princípio, a gente estranha porque nós viemos de uma educação que não é feita dessa forma. Mas com o passar do tempo, a gente começa a perceber
como isso dá certo, né? Como no próprio dia a dia mesmo do nosso estudo e nas práticas que a gente ainda está iniciando, mas já temos algumas, a gente consegue ver o quanto isso é efetivo realmente. Certo. Então, eu acredito que o curso está de parabéns por todas. Atende tua expectativa. Atende as expectativas. Ok. Professor Luiz, eu vou novamente lhe perguntar, porque é inevitável, antes de conversar com os nossos outros convidados, nosso tema de hoje é medicina e espiritualidade. A minha dúvida é, por que temos 2 cardiologistas para falar sobre o tema? Isso é uma situação aleatória? Isso foi, ou o coração realmente tem a ver com a questão da vida essencial, com a questão, inclusive, do tom que a religiosidade empresta ao sentido da vida? Eu vou responder da seguinte forma, eu vou arriscar um palpite da cardiologia, mas vou dizer a minha experiência. Certo. A gente é pediatra e com frequência nós lidamos com a morte. Então ela está sempre ao nosso entorno. Eu imagino que os cardiologistas estejam no mesmo cenário. E nos aproxima muito, quando a gente lida com esses pacientes terminais, nos aproxima muito de uma figura superior a nós. Na nossa religião nós chamamos de Deus, há outras denominações, respeitamos, mas isto aproxima muito a nossa convicção de que a força da religiosidade nos dá empenho para que nós melhoremos a nossa qualidade de atendimento, assim como também os pacientes, entendendo isso, cooperam. Claro que se eu como pediatra vou dizer, eu não posso esperar que um recém-nascido vai entender isso, mas é visível, a gente que lida com a morte nessas crianças, é visível o quanto o empenho nosso com uma figura superior ao nosso lado, melhora no atendimento. Eu não tenho dúvida, isso eu falo pelo pediatra, mas eu imagino que os cardiologistas passem pelas mesmas situações. Deixemos que o relato deles... Perfeito. Eu gostaria de ouvir a versão de ambos nesse primeiro foco. Imagino que algumas especialidades da medicina trabalhem mais intimamente com o sentido da perda, da dor. Outras, eventualmente, com menos frequência. Cardiologia é uma das áreas que, infelizmente, isso está muito presente. E isso é realidade na vida de vocês? Isso é consistente, essa minha observação, ou não? E, a partir daí, a religiosidade passa a ser um elemento mais forte na relação do médico cardiologista com o paciente. Por favor. Com certeza, esse aspecto do lidar humano, que na pediatria talvez seja uma frequência relativamente pequena da perda, na cardiologia e outras especialidades com envelhecimento populacional, isso se torna ainda mais presente. E eu percebo, eu hoje sou professor universitário, sou professor adjunto, mas me dei conta da perda de uma formação importante que eu tive lá nos bancos da faculdade, e que quando a gente começava a estudar a semiologia, tinha a identificação, a idade, a profissão, a religião dos pacientes. Hoje a gente não vê mais isso na anamnese. Então, é um conhecimento que nós perdemos a rotina de obtê-lo. E isso faz falta, por exemplo, na minha área da cardiologia, e eu trabalho em unidades de terapia intensiva, isso faz ainda mais falta pelo avançar da idade e pelas doenças mais graves. E a gente percebe a perda dessa ligação com os pacientes e com os familiares, entre os familiares e os pacientes e entre os médicos. A teve o boom na década de 80, com uma tecnologia amplamente desenvolvida, que se faz presente hoje. Então, eu brinco muito que, nesses 35 anos, nós falamos e estudamos muito a enzima troponina, o último anticoagulante, quando fazer a coronariografia, e a gente se dá conta que falta uma parte importante. Então, essa é uma percepção do dia a dia do trabalho. Quanto faz falta entender a expectativa de vida ou como cada indivíduo, como cada família enfrenta a morte. Eu, pessoalmente, talvez tenha, antecedendo o próprio curso médico, uma formação, e aí então nós vamos, acho que, discutir depois, mas uma formação religiosa. E o nosso trabalho pretende que seja um conceito, um contexto, uma atuação espiritualizada. E eu acho que isso é uma coisa importante. Então, a constatação dessa necessidade, eu acho que me mobilizou um pouco mais
para dirigir os estudos para a área, né, da espiritualidade. Claro. Professor Mário, só para evoluir na resposta e nas colocações do Dr. Roberto, essa questão de nos afastarmos um pouco da anamnésia, o levantamento dos dados propriamente do paciente, isso era meio que natural no sentido de um respeito ou de um distanciamento das liberdades pessoais, mas que daqui a pouco foi para um limite que a gente praticamente desconhecia as características do próprio paciente. É nesse sentido? E hoje está se retomando? Ou por que deixou-se de ter esses dados dos nossos pacientes? Boa noite, Sandro. Boa noite, os ouvintes. Esse realmente é uma das observações curiosas, né? Eu acho que se nós fizermos uma enquete sobre o porquê, nós não vamos descobrir, porque simplesmente uma coisa que simplesmente foi se indo e se perdeu-se, né? E que é uma questão muito cíclica, né? Nós estávamos debatendo antes de começar que assim, essa questão da ligação da espiritualidade e da religiosidade com a medicina, ela é muito cíclica, né? Nós já tivemos isso extremamente enraizados e impregnados um de outro, depois se afastou, se voltou, afastou e agora está, na verdade, entrando no ciclo onde está se compreendendo melhor, né? Eu queria complementar o que os dois colegas falaram em relação ao porquê da cardiologia. Eu acho que poucas especialidades médicas produzem tanto saber quanto a cardiologia, né? A cardiologia, a partir de 1980, realmente o conhecimento ele está explodindo mesmo. Ele tem seguramente a área da medicina que mais produz conhecimentos novos. E por gostar de estudar, né, é que a gente, dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, formou um grupo de estudos em espiritualidade. E esse estudo tem que ter conhecimento, né? O professor que eu estava falando de Deus, né? Dessa força, dessa energia maior. Nessa nossa cultura cristã que nós vivemos, quem melhor falou isso, evidentemente, foi Jesus, né? E ele recomenda que a gente tem que amar a Deus com todas as forças, com toda a energia e com todo o entendimento. Entendimento parece uma coisa assim, sem sentido. Sem definição, né? Só que a gente só vai conseguir entendimento dessas coisas através do conhecimento mesmo, né? Portanto, a gente pode fazer um vínculo entre as duas áreas, mesmo que elas, em princípio, sejam áreas não complementares ou não próximas, né? Eu acho a busca do entendimento enquanto ciência e enquanto razão da fé, mesmo que contraditório. A razão da fé é uma coisa complicada, né? Fechamos o nosso bloco, já voltamos. Acho que aqui foi só para a gente dar o contexto e acho que voltamos com essa ideia. Medicina e religião estavam juntas, se afastaram, estavam juntas, se afastaram, e aí a gente vai poder entrar no tema da medicina e espiritualidade, que é o tópico, então, da jornada. Já voltamos após o nosso intervalo. Programa Centros, hoje estamos abordando o tema Medicina e Espiritualidade. Conosco o Dr. Roberto Sporcati, que é cardiologista, Dr. Mário Borba, também cardiologista, Dr. Luiz Keu, que é pediatra e coordenador do curso de medicina aqui da Univates, e a Juliana Escosteg, que é estudante do curso de medicina. Bom, fizemos a nossa introdução sobre o curso, sobre algumas hipóteses aí da cardiologia, da morte, da perda. Por que a religiosidade? Acho que é importante, se a gente puder retomar em algum momento desse bloco, a fala do Dr. Mário sobre a medicina e espiritualidade ao longo da história já estiveram próximas, já se afastaram. Quer dizer, esse espírito cíclico, ou essa condição cíclica que vai se repetindo. E qual é o momento atual? Professor Luiz, por favor, vamos começar com... Eu também posso aqui fazer um relato pessoal meu. Claro, desde do primeiro ano primário. Eu fui inserido em escolas de cunho religioso. Nós tivemos uma formação religiosa muito forte. Depois, durante a faculdade, também o nosso curso foi ligado à Santa Casa, em Porto Alegre, e que tinha também um cunho religioso. E lá, à medida que o curso foi andando, o curso de medicina, a gente começou a perceber esse gradativo afastamento. Pegou-se também, acho que aí fazer o gancho, pegou-se também, na década de 80, um grande crescimento dos avanços tecnológicos na medicina. E isso, de uma certa forma, nos trouxe um afastamento, gerou entre nós, em mim próprio também posso relatar isso, também um afastamento, que é o que a gente
observa em muitos médicos hoje. Mas a gente começa, por outro lado, a observar que há uma tendência mundial de fazer de novo essa junção. Por isso a nossa preocupação aqui no curso de medicina, um curso novo, trazer esta nova visão da medicina que, junto com a espiritualidade, soma e muito no processo de educação dos nossos alunos, cujo desempenho, sem dúvida, será aditivo. Nós teremos soma de valores na medida em que essas discussões forem trazidas à tona. Eu posso falar isso por experiência própria. Professor, da sua fala eu tiro algumas questões que daqui a pouco são importantes e podem ser retomadas pelos demais. A espiritualidade ou a religiosidade, ela é um elemento que, por a maior parte das vezes, é trabalhada individualmente com cada um de nós antes da sua formação profissional. Portanto, também não é uma condição de que a pessoa tenha que obrigatoriamente não ser religiosa para ser médica, né? Senão a gente entraria aí num confronto de ideias. E também a questão de que a religiosidade, ela pode ser vista na questão da medicina pelo foco do médico, né, do agente de saúde, e também pelo foco do paciente, que são dois elementos diferentes, mas que estão dentro do mesmo processo em curso, né? Um pouquinho da fala de vocês a respeito dessa questão da medicina e religiosidade como ponto de partida. Nessa linha de raciocínio do porquê do distanciamento, acho que em todas as áreas do conhecimento humano, na medicina ainda mais, nós passamos a entender melhor o mecanismo das coisas. Passamos a conseguir prever os fatos. Na medicina significou entender melhor o mecanismo de funcionamento da célula, o mecanismo, a fisiopatologia das doenças, o desenvolvimento de várias formas de diagnóstico, de tratamento e de cura de muitas doenças. Entretanto, de não todas. E o que a gente se dá conta é de que há um limite da ciência para resolver todos os problemas. E boa parte deles, né, não tem uma solução a curto prazo ou mesmo uma compreensão do porquê um paciente responde bem, o outro não responde. Há ainda diferenças. Talvez que a ciência convencional possa nos trazer, e aí então, né, a maior parte dos cientistas estão em busca sempre de uma partícula infinitesimal que venha nos dar a resposta, mas em muitas áreas a gente observa um platô. O outro aspecto muito importante que vocês comentaram é quanto de religiosidade é necessário ou não. Não é preciso ser religioso para ser uma boa pessoa, para estar um médico atento, socorrendo a todos. São conceitos diferentes, não é? São partes integrantes do ser humano diferentes. E o nosso entendimento no grupo criado na Sociedade Brasileira de Cardiologia, tentando estudar a espiritualidade na medicina cardiovascular, um grande cuidado que nós temos, né, é de trazer uma reflexão sobre a espiritualidade. Porque a religiosidade ou a religião, com toda a bagagem secular, trouxe muito, mas afastou muito também. E nós precisamos de um conceito, de uma unidade que atenda a todas as demandas. E talvez seja a hora, então, de tentarmos aproximar todo esse conhecimento, nem secular, milenar, de 2, 3, 4 mil anos, que se perdeu ao longo de décadas, para o mesmo conceito aplicável a todas as situações. É a expectativa, não é, que existe por parte do médico e dos pacientes. Os pacientes, não é, em todas as pesquisas, em diversos cenários da medicina, deixam muito claro que querem conversar sobre Deus ou sobre a sua crença e querem, em algum momento, ter um amparo de alguma formação. E os próprios médicos, não é, dizem isso também, 80% acreditam em Deus ou alguma outra forma de liderança, de construção, não é? Mas dos que acreditam, aos que tomam uma ação, não é, provendo isso ao paciente, é como os exemplos de tratamento de hipertensão. Quantos sabem que são hipertensos e quantos estão bem tratados? Então, o nosso entendimento é de que esse distanciamento
que existe, não é, entre ciência e espiritualidade, existe uma demanda já que se perde no tempo, que é a expectativa do paciente. Isso já é mais do que suficiente para que cada médico resgate a formação, resgate esses conceitos, para que, de novo no meu cenário de atuação, um paciente em fim de vida, um familiar, o que eles estão esperando? Não é? E a gente observa, não é, que é necessário a formação médica para suprir cada uma dessas necessidades. As expectativas são diferentes de acordo com, não é, a vivência, a religiosidade do paciente. E a do médico também vai interferir na tomada de decisão. Postergar um ato final, não é, instituir um recurso a mais, e aí então se confunde com todo o discurso e as dúvidas da finitude, interrupção de esforços, ato fútil, tudo isso permeia a atuação médica. Perfeito. Então, Mário. Como eu disse antes, essa questão cíclica, ela se deve muito à questão de religiosidade, né? Se a gente for ver lá atrás, principalmente aqui no Ocidente, no Oriente não foi exatamente assim, mas as enfermidades, elas tinham um conceito muito de castigo, né? Que as pessoas que adoeciam geralmente estavam relacionadas a uma punição divina pelas coisas, né? Depois que começou a desenvolver um sentimento de religiosidade baseada no sentimento que a gente chama de cristão, começou a haver um acolhimento melhor dessas pessoas enfermas, que culminou com a formação dos hospitais no século IV, que eram chamados de basileias, porque foi o bispo Basílio que fez. E para a gente trabalhar, ou para o médico trabalhar nessas basileias, essa pessoa tinha que ser um pouco sacerdote. Certo. Então, o médico, ele era também um sacerdote. Isso aconteceu até próximo do século X, XI, XII, onde começaram com as cruzadas e houve uma ruptura disso. Porque até essa época, praticamente, o conhecimento ele estava centrado todo na estrutura da igreja. Na estrutura da igreja, né? E aí, nessas situações aí, houve uma ruptura porque não se queria que se atendesse as pessoas que estavam guerreando contra si. Certo. E os médicos foram proibidos de prestar atendimento fora dos mosteiros, né? E aí começou a função dos barbeiros cirurgiões, e esses barbeiros cirurgiões começaram a criar outras escolas médicas e tal. E isso tudo vem sendo cíclico. Agora, essa questão que o Roberto falou, do melhor entendimento das coisas, eu acho que a espiritualidade está chegando num momento agora, num cenário diferente, onde a espiritualidade vai transcender as questões religiosas. Certo. Né? As questões religiosas, que as pessoas que estudam amor, compreensão, amizade, não conseguem se entender até hoje, né? Visto o momento que nós estamos vivendo hoje, o entendimento pela espiritualidade, principalmente através da medicina, com o avanço que a gente tem conseguido na compreensão da enfermidade e desses momentos críticos, como o que eu citou, de quantas situações a gente tem num paciente ali que não tem uma explicação, existe uma energia, uma força, um acontecimento que muda aquele quadro da doença, né? Esse fenômeno, ele transcende a uma questão de fé, no sentido a minha religião é essa, ou isso aqui, essa é a minha religião que faz isso. Não, é uma espiritualidade que envolve, que é independente da fé da pessoa, né? Então, acho que isso é o grande avanço que nós estamos vivendo dentro da medicina nesse momento, que realmente ela está numa fase bem inicial, né? Não dá para dizer que a espiritualidade já tem as respostas que a sociedade deseja. Mas eu posso dizer que nós estamos buscando, né? E está bem mais fácil de compreender as enfermidades com essa busca do que simplesmente certas aceites, né? Não é assim e pronto, né? Claro. Juliana, um pouquinho da tua fala, rapidamente, final de bloco. Puxa, tu vem atrás de conhecimento, atrás de conteúdo. E, claro, que a jornada ainda está por se realizar, mas como é que é o teu olhar enquanto aluna para esse novo desafio, que é trabalhar também essa questão do paciente enquanto um ente social que tem lá a sua crença, que tem um outro elemento de inter-relação com o médico? Bom, pessoalmente, eu venho de um núcleo familiar espírita, então eu tenho comigo a espiritualidade já como fator determinante das coisas. Eu não consigo separar o atendimento ao paciente deste fator,
Eu acredito que muitos alunos entram na medicina pensando seduzidos pela cura, seduzidos por salvar os pacientes. Mas muitos pacientes vão morrer, porque o curso natural das coisas é a morte, seja pela doença, seja pelo caminho natural. Então, é de extrema importância debater essas coisas e começar a levantar essa questão. Nossa, isso está presente no nosso dia a dia. Os pacientes, eles pensam nisso, eles vivenciam isso e eles querem trocar essas ideias com o seu médico. Certo. Então, eu acho que incutir isso já no pensamento dos alunos, desde o início do curso, é importante, porque eles vão se dar conta logo em seguida de que não vão conseguir salvar todos, de que nem todos têm cura, de que nem todos os tratamentos vão funcionar, ou vão funcionar dando qualidade de vida, porém não vão conseguir burlar a questão da morte. E que talvez parte do acolhimento seja justamente essa compreensão. Exato. Então, acho que mesmo que o aluno não tenha espiritualidade ou não tenha religiosidade, não importa, mas ele tem que aprender a respeitar isso enquanto parte do seu paciente. E interagir com isso. Ok, perfeito. No próximo bloco, eu gostaria de ouvi-los um pouquinho sobre o estado da arte desse segmento. Pesquisas, áreas de produção, dados, o que é que tem se levantado aí dentro desse foco, tá? Logo após o intervalo. Terceiro bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre medicina e espiritualidade. Importante a referência que foi feita no bloco anterior, tanto pelo Dr. Roberto quanto pelo Dr. Mário, a questão da diferenciação entre espiritualidade e religiosidade, né? Então, o foco hoje é pegar esse conceito da espiritualidade indiferentemente à religiosidade de cada um, mas o entendimento, né? Mas eu li no material aqui que foi trabalhado pela produção do programa, que hoje, e vocês também dominam esse conteúdo, há uma grande produção, há um grande foco na questão de pesquisas, de artigos, de dados, que tem aproximado esses dois elementos. Quer dizer, não é só uma questão filosófica que nós estamos trazendo aqui, mas também já há um acompanhamento no quanto a aproximação desses dois campos tem trazido de resultado efetivo, né? Gostaria de ouvir um pouquinho a experiência de vocês que trabalham na produção desses artigos, no acompanhamento, na proximidade dessas duas áreas. Como é que a medicina tem tratado isso sob o ponto de vista também científico, né? A gente observa um crescente número de publicações sobre artigos, alguns com um conteúdo, um foco, uma abordagem muito ainda religiosa, alguns talvez com um tratamento mais holístico, e se não a totalidade, a maioria desses estudos, quando vai analisar a religiosidade de diversas populações e a evolução clínica, demonstram uma melhora nos diversos cenários. Por exemplo, a hipertensão arterial, o controle de diabetes, a recuperação pós-cirurgia cardíaca. Então, boa parte dos ensaios mostram um melhor controle da pressão arterial, alguns mostram até controle de reações orgânicas, marcadores de inflamação, denotando então que alguma modificação com a resposta do indivíduo frente aos fatores que determinam essas doenças ocorre. Isso já é, por si só, se os estudos não são todos negativos, pelo contrário, a maioria mostra uma correlação, isso impõe uma visão bastante crítica para que a análise científica continue. Talvez das áreas que tem assim uma interferência ou uma interseção maior seja a área da psiquiatria, onde a religiosidade ela merece uma atenção e um cuidado maior, porque ela pode ser trabalhada de uma maneira positiva, mas também, por vezes, pode trazer uma mensagem de ameaça ao cliente. Então, essa é uma área interessante, que a literatura é muito rica também de informações. E também a gente começa a observar que dentro do que a gente entende do mecanismo da doença, mas do que falta de explicação, e aí então buscando o entendimento das energias que são mobilizadas, né? O que nos parece é que entender os mecanismos de todas essas reações
é o desafio da ciência. E isso é muito interessante, então, com novos métodos de imagem, ressonância funcional, PET, você começa a identificar as vias de reação, não é, do comportamento humano e também, não é, como o comportamento modificado gera essas vias também. Então, trazendo assim de uma maneira um pouco mais clara, que existem mecanismos orgânicos, que existem reações químicas, que existe uma herança genética que interfere nisso, mas que isso ainda tem um mecanismo, não é, universal acima disso. E a busca dessa informação, ela é muito importante porque, conforme a Juliana comentou, não é, ela tem uma formação já de berço de uma doutrina, de uma religião. Então, talvez você já tenha uma compreensão, não é, diferente do que a maioria dos médicos tem. E o que nós precisamos é que todos nós tenhamos um entendimento, uma abordagem mais ampla, mais geral. E eu acho que a religiosidade de cada um serve exatamente para apontar direções, estimular a busca de objetivos, para que o que eu possa ter como uma fé não seja cega. E quem tirará a cegueira da fé, não é? É a ciência. A ciência trabalhando junto da religiosidade, junto da espiritualidade. Então, não é? Será que eu consigo uma ressonância que possa medir a minha fragmentação energética? Breve nos cinemas. Aguardem os próximos Breve capítulos. nos cinemas. Pegando esse gancho final do Roberto, né, essa questão das energias, né, é um outro campo que cada vez mais a gente tem trabalhado também isso. A espiritualidade hoje, ela é um grande guarda-chuva e que abriga vários segmentos, né? Essas questões energéticas, elas estão começando a ser melhor compreendidas, né? Hoje nós temos aparelhos que já conseguem captar pensamento de pessoas à distância. Isso é uma coisa inimaginável, né? Agora, se o nosso pensamento pode ser captado à distância, quer dizer, isso já pressupõe também que existe uma irradiação, alguma onda, alguma coisa assim, que muitas vezes poderia ser uma explicação para algumas coisas que dentro de um paradigma materialista que nós vivemos hoje dentro da medicina, não são aceitas, não são consideradas, né? Como efeito placebo, como experiências extracorporais nos pacientes de anestesia ou experiências de quase morte nos pacientes de situações críticas, né? São situações que não tem como a medicina, dentro do paradigma assim, materialista, exclusivo, ter uma explicação científica em cima disso. Precisa uma outra questão, uma outra visão que passa por essa questão energética, que a gente já tem também aparelhos que detectam campos cardíacos fora do corpo, né? Hoje nós temos aparelhos de eletrocardiograma que registram um eletrocardiograma a 1 metro de distância da superfície corporal, né? Os aparelhos de magnetocardiografia, de magnetoencefalografia, são aparelhos que fazem mensurações, por vezes, mais fidedignas do que aparelhos considerados anatômicos, né? Então, isso é todo um avanço tecnológico que vai trazer maiores compreensões dessas questões, né? Doutor Luiz, vamos lá, vamos tentar, acho que vou lhe cutucar. A medicina evolui exponencialmente. Vimos aí o relato da área da cardiologia. Mas, claro que ela ainda tem seus limites. Tem lá o seu ponto, né, de não solução para tudo. Talvez a gente possa dizer que o médico ele vai ter que se habilitar a utilizar também a formação espiritual do paciente como um elemento de gestão do processo de cura. Quer dizer, a partir do momento que ele entende a espiritualidade do seu paciente, poder se relacionar com o paciente de modo a gerar, nesse entendimento do paciente, um elemento que vai ser manipulado para melhorar o resultado da técnica aplicada? Eu vou relatar da seguinte forma, respondendo a sua pergunta e juntando aquilo que foi dito. Eu tenho lá em casa um livro de patologia de 1907. O conhecimento da patologia era bastante limitado comparado com o nosso. Claro. Já se descreviam doenças cardíacas, por exemplo, aneurisma de aorta, está ali bem descrito.
Só que se nota, lendo o texto, texto em alemão, que se trancava justamente naqueles pontos em que tentava se explicar o porquê que aquilo acontecia. Então, havia uma descrição da patologia, mas trancava-se em entender o porquê. Então, à medida que a gente foi avançando, e isso aconteceu muito na década de 70, como tu falaste muito bem, todos os mecanismos moleculares foram sendo elucidados. Chegamos num ponto de ter-se o código genético aberto. Só que nós chegamos à conclusão, tudo isso levou a que melhorou-se a qualidade de vida, a sobrevida melhorou, mas nós não resolvemos todos os problemas. Então, certamente existem, vamos dizer assim, forças, circunstâncias, energias que estão acima da nossa compreensão, nós não conseguimos descrevê-las. Só que nós temos que, ao entender essa situação, um cenário novo, aproximar justamente aquilo que é o conhecimento científico com aquilo que da nossa espiritualidade possa agregar, somar, qualificar ainda mais o atendimento ao nosso paciente. Porque nós chegamos num ponto em que muitas coisas nós não conseguimos as entender. Estão detalhadas, mas nós não resolvemos os problemas. Então, certamente, existe algo acima de nós e que nós temos que entender. Foi aquilo também que a Juliana comentou. Eu vejo dessa forma. Juliana, tu comentaste que já há grupos, que já há articulações de alunos que trabalham com a espiritualidade, né, de medicina. Sim, hoje em dia, nas universidades brasileiras, existem muitas ligas de medicina e espiritualidade ou de saúde e espiritualidade, e existem as associações médico-espíritas que são internacionais, né? Tem muitas fora do Brasil e tem muitas aqui no Brasil também. Eu faço parte do departamento acadêmico da MERGS, que é a Associação Médico-Espírita do Rio Grande do Sul, e a ideia é justamente mobilizar esses jovens, né, que estão entrando no meio acadêmico, nas faculdades de medicina ou faculdades de saúde, a justamente se inteirar desse assunto e a começar a trabalhar isso, né, com seus pacientes. Inclusive, a área de cuidados paliativos pega muito isso para si, justamente porque lida com pacientes, né, em situação terminal. E isso faz parte do conforto, né, do consolo, da qualidade de vida que tu pode oferecer naquele momento. Então, eu digo, um levante nos últimos anos com relação a isso, né, e vem crescendo realmente, né, essa base científica já do estudo entre medicina e espiritualidade. E se estuda muito nas ligas, se publicam muito artigos, né, desse pessoal que está entrando aí. Perfeito, ótimo. É bom saber que há essa articulação e está dentro da linha do que o curso está trazendo aqui. No próximo bloco vamos falar especificamente então sobre a jornada, um pouquinho da programação, da ênfase da jornada, para que a gente possa entender também o que é que está sendo desenvolvido aí nesses 2 dias, após o intervalo. Medicina e espiritualidade, esse é o tema do nosso programa Centros de hoje. Já estamos no 4º e último bloco. A Juliana comentava a respeito de grupos articulados de alunos que já estão integrando essas 2 áreas. Doutor Roberto queria fazer alguma observação, por favor. Acho que essa é uma das coisas mais importantes que está acontecendo no momento da formação médica. Porque nós estamos aqui discutindo a importância de ter no currículo médico a discussão de espiritualidade e medicina. Pouquíssimos cursos no Brasil têm. Entretanto, o número de ligas de espiritualidade nas universidades, não é enorme. Então, há uma distância grande entre eu, um profissional formado há 35 anos, e um jovem acadêmico com muito menos de 35 anos, felizmente, né? E que já está organizado. Né? Isso parece uma coisa fortuita, ao acaso, certamente não é. Mas reflete também, e aí, numa dessas revisões, tem uma citação que seria de Max Planck, o pai da física quântica, Nobel de Medicina, e que ele diz que não somos nós que estamos ouvindo uma teoria que vamos abraçá-la, mas aqueles que a veem pela primeira vez. Então, esta geração que está nas ligas, ela já está pronta, ela já tem esta bagagem, ela apenas quer um espaço acadêmico, formal, de desenvolvimento. Importante esse conceito. Eu recordo que há um tempo atrás estávamos estudando a ideia dos paradigmas, e a quebra dos paradigmas sempre se dá pelos extremos, pelas bordas, pelos limites, porque quem está dentro do paradigma não muda de ideia tão facilmente. Então, quer dizer, quem está vindo com novidades, com novos conceitos, com nova formação é que vai trazer
novas possibilidades, novos olhares, né? Um pouco dessa sua fala. E é importante lembrar, eu estava pensando aqui agora, de que essa proximidade entre medicina e espiritualidade, ela também, claro, tomada muito pelo foco da religiosidade, ela também ela não se presta para um certo ar de fatalismo que por vezes a gente via na religiosidade, né? Ah, estou doente, então vou morrer, escolha de Deus, então deixa a coisa correr, deixa por isso mesmo. Quer dizer, é importante que a gente veja hoje no paciente esse outro lado, de que a religiosidade não é um conformismo, mas é uma busca por uma força, por uma energia para poder interagir e fazer, às vezes, e complementar com a ciência na busca de uma situação melhor, né? Acho que isso é importante também deixar bem claro aí que a medicina não perde seu papel, pelo contrário, claro. Ela tem que ser essa enzima nesse processo, né? Esse tipo de enfrentamento das enfermidades, já tem até um termo técnico para isso, né? O coping religioso negativo, que é justamente esse paciente conformado e que acaba não fazendo o tratamento, né? Então, a gente vê que isso também a medicina precisa compreender melhor e estabelecer e saber acessar esse paciente. É saber ter penetração no sentido assim, daquele paciente, ele está enclausurado dentro dele. Né? Isso aqui é uma punição, Deus quis assim e vou ficar aqui, e ele não consegue sair dali. Certo. Então, também a espiritualidade passa também por um aspecto de entendimento da religiosidade, para o médico ter elementos dentro de si que possa conseguir conversar com aquele paciente, que ele se abra, que ele consiga perceber uma visão além daquilo. Claro. Né? Então, existe esse chamado, né, existe o coping religioso positivo, que é aquele que facilita o enfrentamento em relação a uma doença, né? O coping religioso negativo, que é esse que fica entregue e não reage, né? E não reage, o que também acaba sendo prejudicial, né? Perfeito. Então, Keu, por favor, nos conte um pouquinho o que é o perfil da jornada. Ela se desenvolve em 2 dias, né? A jornada ficou organizada assim com pessoas que hoje se qualificam para essas discussões. Então, junto com o Mário, ele organizou todas as pessoas que atualmente no Brasil despontam para os estudos da espiritualidade junto à medicina. E o nosso curso, o curso de medicina, é um curso moderno. Então, nós estamos já inseridos dentro dessas novas formas de relação do processo de ensino com o avanço da medicina, envolvendo também, especificamente, a nossa questão da espiritualidade. Então, a nossa preocupação nas jornadas, voltando à primeira pergunta, a nossa preocupação com as jornadas é trazer o que existe de mais qualificado, porque esses serão os nossos médicos. Quer dizer, nós também quereremos viver mais, na medida em que eles, qualificados, podem trazer para nós o seu conforto. Então, a nossa preocupação é essa, nós temos que tê-los à frente, liderando o processo de aprendizado, mas nós também temos que trazer a informação qualificada. Por isso o objetivo dessas pessoas qualificadas que estão nessa nossa jornada, que acontecerá sexta e sábado. 19 e 20 agora do mês de novembro. A jornada é restrita, a participação é restrita a alunos ou ela é aberta a alunos, mas assim como nós fizemos a inscrição através da estrutura do Univates. Certo. Quem quiser se inscrever é aberto. Todos estão convidados. Entrando né? lá todos, na univates.br/eventos, localiza lá a jornada. Exatamente, a inscrição é aberta a todos. Né? Convocamos todos os nossos alunos, nossos 100 alunos, pedimos a eles que participassem. Quais serão os principais focos todos esses tópicos que estão sendo discutidos aqui nesse momento. Falamos aqui genericamente, exatamente, mais algumas... cada um detalhando as suas diversas áreas, né? Mas o foco será essa grande discussão na espiritualidade e a sua inserção dentro do ensino médico. O quanto nós temos que mudar a forma do médico moderno, como nós vamos mudá-lo para enxergar a espiritualidade como um aliado no processo da cura. Certo. Acho que o tema é fantástico e até fecha muito com o que falamos aqui no outro programa Centros com o Dr. Robert, a questão de olhar para o paciente e enxergá-lo enquanto sua demanda, enquanto sua expectativa. Ele quer só aplacar a dor ou ele quer viver mais? Né? Então, e por vezes ele quer o conforto e não obrigatoriamente uma sobrevida. E aí é importante entender essa ênfase, né? Eu acho que a sua fala antes foi nesse sentido, né, Dr. Roberto? Acho que perceber qual é a expectativa do paciente. Né? E essa expectativa, essa demanda, para ser atendida, depende de uma capacitação. Essa capacitação pode ser bem técnica e fria, mas é muito pouco provável
que um médico, que já é um profissional, então, com uma cultura humanística enorme, não é uma profissão, é uma vocação, ao se interessar em atender de uma maneira especial seu paciente, com as reflexões sobre a espiritualidade, não vá ele mesmo rever os seus valores. Não vá ele mesmo se interessar pelo seu estudo, pelo seu aprendizado, pelo seu crescimento. E aí, então, desdobrando ainda mais a religião, a religiosidade e a espiritualidade dele próprio. Então, eu diria assim que aproximar desse tópico é uma maneira fantástica de crescimento pessoal. É um estudo que tem um somatório de forças para crescimento do profissional enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Eu vejo aqui no material, só para a gente também não passar batido nisso, de que nas pesquisas demonstram que as pessoas mais espiritualizadas são mais felizes, elas têm maior capacidade, maior facilidade em sair de processos depressivos. Isso há elementos reais. As pesquisas são baseadas em dados efetivos para trazer esses dados aqui? Sim, não só mas assim, o grau de depressão, as pessoas, quanto mais espiritualizadas, quando elas passam por crises depressivas, a depressão tende a não ser num grau tão profundo, o tempo de adoecimento também é menor, né? Inclusive o tempo de internações hospitalares, não só de doenças depressivas, mas de uma maneira geral, que foi o que alavancou, digamos assim, a questão da espiritualidade, da religiosidade nas escolas médicas, principalmente nos Estados Unidos, onde quase hoje a totalidade das faculdades tem uma disciplina de espiritualidade, foi que as pessoas gastavam menos, né? E dentro desse mundo capitalista, quer dizer, o próprio entendimento disso vai estar levando, o próprio capitalismo está levando as pessoas a se espiritualizarem mais, né? Então... Que pese a contradição. O capitalismo está estimulando a espiritualidade. Exatamente. Com fins de... Está aí o comentário. De tornar tudo mais fácil e menos custoso, né? Que é um pouquinho que o Dr. Rob também comentava aqui, né? De que é importante fazer esse foco para que a questão do custo, né? Exatamente. Não deixa de ser interessante, né? As contradições, às vezes, elas se reforçam e não se impõem, né? Mas eu acho que está feito o convite, o tema está à disposição. Eu agradeço muito, Juliana, acho que as tuas colaborações enquanto aluna são importantes para que a gente não fique só assim na visão de formação, de pesquisador, de professor, mas também desejando que vocês tenham aí... Por favor, já fica o convite, já que tu participas dessa liga, se tiver novidades, se a gente puder daqui a pouco trazer mais pessoas, fazer um futuro programa sobre essa ênfase, até como um desdobramento da jornada ou de novidades que estejam acontecendo, acho que é uma temática interessante que a gente fazer essa aproximação desses dois contextos diferentes, tá bem? Obrigada. Agradeço a participação dos demais aqui, uma boa jornada a todos e sucesso na atividade tanto do curso quanto pessoais aí. Nosso programa Centros termina por aqui. Na próxima semana, a TV Univates traz um novo programa com um novo tema. Até lá. Boa noite.